Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de arte. Espero que vocês estejam com animação, empolgados, entusiasmados e muito gratos. Gratos pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo dia belo que Deus nos proporcionou. Então, gratos por tudo. Não esqueçam de agradecer. A gente tem que agradecer por tudo e a todo momento. Não existe hora certa para agradecer, porque toda hora é hora de agradecer, tá bom? Então vamos para mais uma aula de arte. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, tá bom? Espero que estejam todos presentes na nossa aula. E antes da gente iniciar o conteúdo de hoje, gostaria de parabenizá-los pelos trabalhos lindos que vocês me enviaram na semana passada sobre a técnica do pontilhismo. As pinturas que vocês realizaram ficaram ótimas. Vocês empregaram muito bem essa técnica. Vocês colocaram os pontinhos um lado do outro, fizeram a escolha de cores lindas e também de temas maravilhosos. Também conseguiram representar obra muito bonita, porque ficou para vocês fazerem uma releitura. Então, parabéns. Gostei de ver. O sucesso da nossa aula, ele depende também de você, da sua interação, porque a gente precisa, ter esse retorno de vocês também, para que a gente possa ter propriamente a nossa aula, tá bom? Eu tô aqui na minha casa e você na sua, mas nós estamos em constante contato, qualquer dúvida. Então, podem me enviar as atividades de vocês também. Então, essa interação da gente ela é muito legal, tá bom? A gente tem que aprender o que for necessário e saber usar no momento oportuno. Então, a gente está vivendo um momento que nós não podemos estar juntos fisicamente, mas nós temos a internet a nosso favor. E isso é ótimo, tá bom? Então, parabéns pelos trabalhos de vocês. Continuem assim, com animação, empolgação, dedicação e vamos pra frente, tá bom? Hoje, o nosso conteúdo de arte ele se encontra no nosso livro didático. Então, por favor, peguem o livro de vocês e abram na página 48, certo? Ok? Então, lá na página 48, nós temos o conteúdo que nós iremos estudar, conhecer hoje, que é grafitagem. Aposto que você já deve ter visto grafitagem em algum lugar, ou quando você viajou para uma cidade maior, ou até mesmo quando você estava assistindo a um filme, a um desenho, ou até jogando no videogame, meninos. Vocês que gostam de jogos, nos jogos também aparecem muitas grafitagens, tá bom? Então, o que é grafitagem? A grafitagem é uma forma de manifestação artística, isso, onde o artista ele utiliza como suporte as paredes e muros para realizar a sua pintura. O objetivo da grafitagem é passar uma mensagem, seja ela positiva, uma mensagem animadora ou uma crítica social. O que é uma crítica social? Nós já estudamos isso anteriormente. É quando um artista ele denuncia algum problema que está tendo na sociedade, tá? Alguma dificuldade, ou ele denuncia e critica o comportamento das pessoas em relação a um assunto, por exemplo, trabalho infantil, sobre o bullying, sobre a exploração do trabalho infantil, como eu já citei, sobre também a desvalorização de trabalhadores, sobre também a gente marginalizar, as pessoas mais pobres ficam sem acesso a muita coisa. Então, a grafitagem, ela traz uma mensagem para que a sociedade toda conheçam aquela dificuldade que está tendo, aquele problema. Por quê? Porque como ela é pintada num muro, numa parede onde passa muita gente vai ver aquela mensagem, eles vão alcançar um número muito grande de pessoas para mobilizar esse número grande de pessoas. Então, a grafitagem ela tem esse objetivo, tá? De transmitir uma mensagem ou uma reflexão a nós, tá bom? A grafitagem ela é uma manifestação nova, considerada nova. Só que ela tem origem lá na antiguidade. Lembram quando os primitivos eles pintavam nas paredes das cavernas, as pinturas rupestres? Isso mesmo. Então, o homem ele já praticava a arte que mais tarde viria a ser a grafitagem, mesmo sem intenção.
como eu disse a vocês, a arte ela é inata ao ser humano. O ser humano já nasce com esse dom artístico. Então, eles representavam lá na pintura rupestre o dia a dia deles, a caça dos animais, pintavam também nas rochas. Então, essas pinturas, elas deram origem ao que nós temos hoje, a grafitagem. Como eu disse a vocês, a arte ela não é algo parado, único. Ela vai se modificando de acordo com a sociedade, com o ser humano. Se nós evoluímos, a arte também nos acompanha. Então, lá no livro de vocês, vocês têm essa imagem aqui, que é os petrófilos, lá da Serra da Capivara, tá bom? Então, vocês estão vendo aí os petróglifos da Serra da Capivara. Aqui eu vou colocar mais pertinho, mas observem pelo livro de vocês, que acredito que fica até melhor. Lá a gente consegue ver cenas, a gente consegue identificar que tem pessoas, né, o que elas estão fazendo. E essa imagem aqui, essa pintura na Serra da Capivara, que é patrimônio da humanidade, inclusive, que está no estado do Piauí, ela data de 12.000 anos antes de Cristo. Então percebam como o ser humano, ele já nasce com esse dom artístico de se manifestar, de se expressar. Então, é daqui, essa pintura rupestre, que nós evoluímos para essa aqui, tá? Também a grafitagem, ela é muito baseada nos egípcios, no povo egípcio. Porque os egípcios, eles também pintavam as paredes, as pirâmides, eles embelezavam para receber o corpo dos faraós. Então, eles também pintavam nas paredes. Então, os egípcios, eles já realizavam essa pintura próxima da grafitagem, tá bom? E aí, aqui no Brasil, essa grafitagem, ela chega um pouquinho depois. Nós temos de grafitagem mais ou menos 30 anos, a grafitagem aqui no Brasil. Então, lá no finalzinho da década de 70, alguns artistas brasileiros, alguns brasileiros, eles estavam insatisfeitos com a grafitagem norte-americana, tá bom? Então, o que eles fizeram? Eles viram a grafitagem norte-americana, mas eles perceberam que eles poderiam incrementar mais, trazer essa grafitagem para o Brasil com características brasileiras, isso mesmo. Então, aí depois da década de 70, é que o grafite chega ao Brasil com essa característica mais brasileira mesmo, com a nossa cara, certo? Como vocês sabem, as obras de arte, geralmente elas se baseiam na arte vinda de outro lugar, ou alguns lugares se baseiam na nossa arte também. Então, vendo a arte norte-americana, eles quiseram trazer para o Brasil, mas trazer com características nossas, tá bom? Então, o que é grafitagem? De onde vem essa palavra? Por que surgiu ela? Primeiro, a grafitagem, ela vem de grafite, que é uma palavra italiana, que vem entrar nesse meio porque grafite significa escrita com carvão. Isso mesmo, escrita com carvão. Como ela deduz a pintura rupestre antiga, então ela vem para cá como sendo grafitagem, certo? E também é chamado de grafite aquele carvão mineral que fica no lápis de vocês, né? O grafite, ele também está presente ali. Então, a grafitagem chega ao Brasil com características nossas. Então, agora vamos observar uma grafitagem brasileira, essa aqui que se encontra nos muros do Rio de Janeiro, é uma grafitagem de 2015. É no muro, percebo que aqui tem até uma portinha para entrar, para subir. Essa grafitagem que vocês estão vendo, ela é muito cheia de cor, certo? E ela tem dois mundos, tem esse mundo aqui e tem esse aqui, tá? Então, aqui é uma crítica social. Geralmente, existem essas pinturas nas grandes cidades, porque tem um número maior de pessoas também. Na grafitagem, quando vocês forem pesquisar, ou que vocês lembrem onde viram, ela também existe muitas nas favelas, isso. E a crítica social lá é bem pesada. Por quê? Porque a gente sabe que a favela é como se fosse excluída da cidade onde é mais desenvolvida, porque eles são mais desprovidos de muitas coisas, saneamento básico, um planejamento na construção das casas. Então existe um preconceito com eles. E eles grafitam os muros para fazer essa denúncia, para fazer essa crítica social. Então por isso que aí nós temos dois mundos, tá? O mundo das favelas e o mundo dos grandes prédios, das grandes construções do outro lado.
tá bom? Então aí, para criticar foi se utilizado muita cor. Vejam que é bem colorido, para chamar a atenção mesmo, certo? A intenção é essa, chamar a atenção. Só que a gente não pode confundir grafitagem com pichação, tá? Grafitagem, ela é uma construção de denúncia social, de crítica social, tá? Mas eu não posso chegar pintando o muro sem pedir permissão. Eu não posso depredar aquele muro, desconstruir, sujar, manchar, sem pedir a permissão. E nem pedindo a permissão a gente pode depredar, né? Então, a pichação, ela também ela tem uma característica de denúncia e crítica social. Só que eles fazem de maneira negativa, porque eles fazem sem pedir autorização, eles depredam prédios privados também, públicos, que é contra a lei. Então, eles estão infringindo a lei. Por isso que a pichação é diferente da grafitagem. A grafitagem é feita toda a documentação, de pedir autorização do dono do muro, seja público, né, tem que pedir à prefeitura do município, seja privado, para que se possa realizar aquela pintura ali. E a pichação, geralmente, eles fazem num horário que ninguém está vendo, às escondidas, e geralmente eles depredam patrimônio. Eles realmente vão lá para quebrar. Então, é uma denúncia que eles fazem, uma crítica social de maneira negativa, tá? Então, pichação é um protesto, mas é um protesto de maneira negativa. Já a grafitagem é um protesto que a gente faz com autorização, tá bom? Dos donos do local. Aqui vocês estão vendo mais embaixo um muro com grafite, esse aqui é de Olinda, de 2008. Então lá vocês conseguem ver, dá até pra gente imaginar quem é o personagem dessa obra aqui. Vocês lembraram aí do cantor Falcão? Então aqui nós temos muita cor, foi empregado, né, o óculos que ele usa muitos acessórios coloridos, flores aqui pendurada colocada no seu terno, na sua gravata. Então a gente consegue ver aqui que nesse caso não é uma denúncia, tá? Não é uma crítica social, mas sim uma homenagem. Então a grafitagem também ela é feita para homenagear. Então, vocês estão vendo aqui que é uma homenagem, tá? Então eu falei em crítica, denúncia social, mas também pode ser utilizada para homenagear alguém, como no caso foi homenageado o cantor Falcão, tá? Então, nós vimos aqui duas grafitagens brasileiras, certo? Como eu disse a vocês, eles estavam insatisfeitos com a grafitagem norte-americana, porque lá eles têm características diferentes da nossa e trouxeram para o Brasil. No Brasil, a grafitagem, ela também é um projeto social. E muitas favelas, eles trabalham com os jovens, tirando esses jovens das ruas, do mundo dos crimes, para que eles possam aprender a técnica da grafitagem e se realizar pintando os muros, decorando os muros de onde eles moram. Porque também é decoração, tá? Então, é passando uma mensagem, é passando uma crítica social, mas também é tornando o lugar mais agradável, porque arte é vida, então é tornando o lugar mais vivo. Aqui na página seguinte, na página 50, fala sobre o protesto, como eu estava comentando a vocês, né? O protesto é algo legal, é o direito de todos os cidadãos de protestar quando algo não está legal, não está agradando ou está prejudicando alguém ou algumas pessoas da sociedade. Só que esse protesto, ele tem que ser feito de maneira legal, de acordo com as leis. Por isso que a pichação, ela é diferente da grafitagem, tá bom? Então, em qualquer lugar que eu for pintar, eu preciso de uma autorização, tá bom? Então, por isso que a gente diferencia a pichação de grafitagem. E vejam que a grafitagem, ela tem também essa característica de cor, de mais cor, tá? Geralmente as pichações, eles usam uma cor única e utilizam até palavras muito pesadas, palavras que são desnecessárias, tá? Agora é com vocês. Vocês vão ler os textos de grafitagem, tá? Então não venham para a atividade sem fazer a leitura do texto. E vão aqui analisar essa grafitagem que está no livro de vocês na página 50, que é essa aqui. Como eu falei para vocês, a grafitagem ela pode ser uma denúncia social, tá? Então vocês vão analisar essa grafitagem aqui com muito cuidado, com
observar mesmo e olhar, como eu disse a vocês, com todos os sentidos. Olhar com os olhos, boca, nariz, contato, observando mesmo, para vocês responderem aqui embaixo qual é o tema retratado aqui, tá? Qual tema foi abordado nessa grafitagem, certo? Após você analisar essa grafitagem aqui, você vai para a página 51. Aqui na página 51 tem uma outra atividade. Tem uma frase aqui, ó. O mundo precisa de paz, mas a paz do mundo começa em mim. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. É um cordel de Nando Cordel. É um poeminha, uma frase aí. Vocês vão agora construir uma grafitagem aqui, certo? Essa grafitagem que vocês vão construir aqui é com relação a esse tema, a paz, certo? Então, você vai utilizar aqui o lápis de cor, hidrocor, giz de cera, o material que você tem para construir essa grafitagem, mas abordando o tema aqui em cima, que é paz, tá bom? Depois disso, você vai para a página 52. Aqui na página 52, você vai também construir uma grafitagem. Só que a grafitagem que você vai construir aqui, ela é de tema livre, tá? Então, você vai escolher um tema social, um tema pode ser um tema atual ou pode ser um tema passado, para você fazer uma grafitagem aqui usando os materiais que você tem, lápis de cor, giz de cera, canetinhas hidrocor, tá bom? Escolha um tema que vocês acham que envolve a sociedade para fazer uma grafitagem aqui, tá bom? Então, a nossa aula de hoje foi essa, sobre grafitagem. Qualquer dúvida, podem me perguntar e usem a criatividade de vocês e os materiais que vocês têm para construir a grafitagem de vocês, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Ah, e uma dica, lembrem de pintar o fundo. Quando você pinta o fundo de uma cor, fica a grafitagem bem mais evidente, tá bom? Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.